Você com certeza lembra do desembargador da máscara. Não, por costume eu não uso máscara. Não, eu tenho por costume não usar. Você lembra dele, né? Até viralizou uma figurinha engraçada no WhatsApp lá, que é o cara lá, vou chamar o Delbel, né? E o nome dele não é Delbel, o nome dele é Eduardo Siqueira. Delbel é o cara que ele disse que ia chamar. Mas enfim, o CNJ cassou, né? Aliás, afastou esse desembargador. Então o que aconteceu com ele? O que vai acontecer? Nós vamos entender aqui. Vamos lá. Duas coisas antes. Primeira, não esqueça, por favor, de ligar o sininho, cara. Você já deve ter percebido que conteúdos de política no YouTube não estão sendo entregues. E eu preciso que você me ajude. Por favor, ative o bendito sininho, beleza? Não é só de um lado ou de outro. Todos os conteúdos de política não estão sendo entregues no YouTube. Até ficou imaginando aqui, se eu fizesse um vídeo numa Nutella. Fui divulgar minhas propostas numa banheira de Nutella e olha o que deu. Talvez o vídeo fosse entregue, mas enfim. Ativa o sininho. E outra coisa... Você já falou para quantas pessoas hoje que eu sou pré-candidato à Prefeitura de São Paulo? Eu preciso que você faça isso. Eu preciso que você fale para que você seja chato. Cara, faz uma média. Eu vou falar para 5 pessoas todos os dias que o Arthur é pré-candidato. Por favor, cara, eu preciso disso. E me ajuda também na vaquinha quem puder, tá bom? Vamos lá. Quem não lembra do cara da máscara? O CNJ afastou o cara e vamos só lembrar o que ele fez antes e vamos ver o que vai acontecer com ele depois, tá bom? Primeira coisa... se não fosse a internet, a gente jamais teria descoberto o que esse cara fez aquele dia, né? E jamais teríamos visto a cara dele. Aí ele foi visto de novo depois sem usar máscara. Eu até postei no meu Instagram. Depois ele foi visto usando máscara e pediu desculpa. Depois ele foi visto sem máscara de novo e falou, não vou usar mesmo. E aí ele chutou o balde e falou, não vou usar mesmo, né? Enfim, o Eduardo Siqueira foi descoberto que ele acumula um histórico de processo de abuso de autoridade. Só para você ter uma ideia, uma das vezes... ele abusou da autoridade, segundo aqui o processo, né? Ele ofendeu a copeira porque a copeira não trouxe o suco no sabor certo, né? Ele pediu o suco, sei lá, de abacaxi, a menina trouxe de morango, ele foi lá, como você rouba o meu suco e não sei o que, né? Enfim, esse cara, e essa é a parte que mais dói, ele recebe super salário de mais de 39 mil reais. Só para você ter uma ideia, cara, teve mais de 15 meses que ele recebeu acima dos 39 mil reais, que é o teto dos ministros do Supremo. Teve mês que ele ganhou mais de 50 pau. Só pra você ter uma ideia, em maio de 2018, esse cara ganhou R$ 72.944. 72 pau na conta desse cara em maio de 2018. Em dezembro de 2018, só de gratificação natalina, foi 53 mil reais. Por isso que eu sou contra autonomia de orçamento para o Poder Judiciário. Mas isso é um assunto para outro vídeo, posso explicar isso com calma depois. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, determinou o afastamento do desembargador e ainda decidiu a abertura de um processo administrativo disciplinar contra ele. Quais são as consequências disso? E agora você vai ficar bravo. As punições, elas podem variar entre a coisa mais leve e a coisa mais pesada. O que é a coisa mais leve? A coisa mais leve é o cara receber uma advertência. É tipo um papel escrito falando, não faz mais isso, beleza? Pega mal aqui pra gente, não faz mais isso. E a mais pesada é aposentadoria compulsória. Você fala, não, aposentadoria compulsória ferrou, né? O cara vai perder o emprego. Só que tem um detalhe, o cara continua com a remuneração integral. Então é basicamente o seguinte, você faz uma cagada... Beleza, você vai se aposentar compulsoriamente, você vai tirar férias e vai continuar recebendo integralmente o seu salário pago com dinheiro público. É exatamente isso que você ouviu. O cara pode ser punido com férias remuneradas pro resto da vida dele. E é assim que funciona o Poder Judiciário aqui do Brasil. Só para você ter uma ideia, tem muito cara de esquerda que fala, mas o Brasil tem pouco funcionário público, né? Em relação à população tem pouco. Isso é uma falácia, porque os nossos funcionários públicos, é ainda pior o cenário, são os funcionários que mais ganham. E eu não estou falando de professor, estou falando de policial, eu estou falando de desembargador, estou falando de juiz, estou falando de promotor. Esses caras ganham muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, das 10 ocupações mais bem pagas do Brasil, 6 são cargos públicos. Não tem como dar certo o país. Não tem como. Se você pegar as top 5, as 5 melhores remunerações do Brasil, 4 são na esfera pública. Tá? É um absurdo. É realmente um absurdo. Mas enfim, esse cara vai ganhar férias pro resto da vida, pago com o seu dinheiro, tá bom? Parabéns. E agora nós vamos para outro absurdo, que é para você ver como infelizmente a gente é o país dos privilégios. Existe uma deputada do Rio de Janeiro chamada Flor de Lis. Você com certeza ouviu falar dela, e eu vou ler aqui, eu vou ler, literalmente ler, porque
eu tenho medo de tomar processo nesse caso. A deputada federal Flor de Lis foi denunciada pelo Ministério Público do Rio como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, ocorrido em junho do ano passado. Então, segundo o Ministério Público, ela mandou matar o marido. Mas olha só a história dela. 2 filhos delas já estavam presos pelo crime, né? 2 filhos dela. Sabe quantos filhos ela tem entre biológicos e adotivos? 55 filhos. 55 filhos. Só para você ter uma ideia, o Anderson, que foi o marido dela, que o MP diz que ela mandou matar, o Anderson namorava uma filha dela chamada Simone. Aí ele conheceu a mãe da Simone e acabou namorando com a mãe da Simone. E, cara, beleza, cada um faz o que quiser com a sua vida. Já teve até novela da Globo com esse tema lá, se não me engano, acho que era Laços de Família, sei lá, Alianças de Família. Alianças de Família, tá ok? Eu não lembro agora, enfim. E, beleza, sabe o que me importa? E eu vou, antes de falar desse crime aqui, ela empregava 2 filhos adotivos presos na Câmara por praticar rachadinha. Então, parabéns, viu? Parabéns. Esse é o país que a gente vive. Mas, enfim, o que chamou a atenção? Nessa segunda-feira, né, outros 5 filhos, então 2 já estavam presos, prenderam mais 5, tá? Além de uma neta, então 2 filhos foram presos, depois mais 5 e depois uma neta dela, acusados de participação no assassinato. O cara que foi morto, o corpo dele foi encontrado com mais de 30 perfurações no corpo, sendo que a perícia averigou que 2 disparos foram a queima-roupa, ou seja, execução. E a Flor de Lis já tinha tentado envenenar o marido 9 vezes. Ela tentou envenenar o marido 9 vezes, tá bom? Ela comprou a arma do crime, ela contratou um matador de aluguel e ela envolveu os filhos. Eles falam, uma deputada assassina, segundo o MP, né? O que vai acontecer com ela? E calma que a história fica pior, tá bom? No dia do assassinato, tá? Só pra você ter uma ideia, a Flor de Lis diz, né, que o marido tinha sido vítima de uma tentativa de assalto e ela chorou nas entrevistas, fez todo aquele teatro. E aí acharam no celular dela algumas mensagens. Olha essas mensagens. André, pelo amor de Deus, vamos pôr um fim nisso. Me ajuda, cara. Tô te pedindo, tô te implorando. Até quando vamos ter que suportar esse traste no nosso meio? Fazer o quê? Separar dele não posso, porque senão seria escandalizar o nome de Deus, porque o cara é pastor. Então, enfim, o que acontece? Ela mostrou várias vezes que ela tinha descontentamento com o jeito que o marido geria as finanças dela. Ela, além de deputada, ainda era cantora gospel e ela simplesmente decidiu matar o marido, segundo o MP, tá? E aí você vai falar assim, o que vai acontecer com ela? Não pode ser presa. A Constituição Federal veda a prisão de parlamentares a menos que ocorra crime ocorra flagrante de delito. Se ela fosse presa no flagra, fazendo alguma coisa, ela poderia ser presa. Se não, não. Como esse crime foi cometido há mais de um ano, ela simplesmente não pode ser presa e nem preventivamente. Não podem nem prendê-la preventivamente porque ela tem mandato. Ela tem que perder o mandato na Câmara para depois ela ser presa. E nós já vamos falar o que deve acontecer com ela, qual seria o certo, tá bom? Vamos lá. Por que isso acontece? Porque ela tem o foro privilegiado. Eu não vou discorrer muito sobre o foro privilegiado aqui. Tem esse vídeo aqui que é importante você assistir. A ideia do foro privilegiado, é boa. Acontece que no Brasil as boas ideias se tornam lixo, né? Infelizmente. Então assista esse vídeo para você entender o que é o foro e como ele foi distorcido, tá? Mas enfim, o que acontece é que em 2018 o Senado aprovou uma mudança na regra que para deputados federais e senadores o foro privilegiado só serviria para crimes. Só teria o benefício crimes levando em consideração alguma relação com o cargo parlamentar que essa pessoa tem. Então vou dar um exemplo para você. O cara é deputado e por ele ser deputado, ele comprou o voto, ele vendeu o voto, ele fez rachadinha, ele isso, ele aquilo. Por causa desses crimes relacionados ao seu mandato, ele tem prerrogativa de foro especial. Então ele só pode ser julgado ali no foro competente, no caso do deputado federal, o STF. No caso da Flor de Lis, e aí eu realmente quero questionar. Porque o que tem a ver o assassinato do marido com o mandato dela? Eu realmente quero entender. E o que a gente tem que fazer? Cara, assim, não tem como a gente admitir uma homicida no Congresso Nacional votando lei. Acho que você concorda comigo. Qual que é o caminho para que isso ocorra?
O Maia, que é o ministério, que é o presidente da Câmara, ele tem que reabrir a comissão de ética, urgente no Congresso, né? Que ficou afastada por causa, inclusive, da crise sanitária. Tem que reabrir. A comissão de ética tem que cassar o mandato dela. A partir dali, ela pode ser presa preventivamente e o Ministério Público tem que correr o mais rápido possível com todos os trâmites para que a gente tire uma homicida do Congresso Nacional. Acho que é o básico do básico, certo? Então aqui nós temos dois casos, cara, bem emblemáticos de como o Brasil é, de fato, o país dos privilégios. Nós temos um desembargador que cometeu um ato que a gente viu ali, de não usar máscara, etc. Foi um baita arrogante, tem vários processos, e a punição máxima dele pode ser férias compulsivas, né? Pagas com o seu dinheiro, remuneradas com o seu dinheiro. E nós temos, de fato, literalmente, uma parlamentar assassina, segundo o MP, que pode votar leis, cara. Então, o caminho é esse. Se a gente não combater privilégio, se a gente não expor isso, se a gente não bater de frente, a gente nunca vai deixar de ser o país da piada pronta. Um abraço, vamos questionar tudo. Conte pra todo mundo que eu sou pré-candidato aqui, tá bom? Entrando no Executivo de São Paulo, a gente muda o país. Conto com você, um abraço.